passo 4, pessoal, é fazer o relatório de anomalia. Então, por enquanto você estava analisando a anomalia, analisando os 6Ms, tentando fazer uma relação de causa e efeito. Quais são as causas que podem estar impactando naquele efeito que é a anomalia? Agora o passo 4 é você formalizar e relatar tudo que você levantou, ok? Muitas vezes a máquina já está em operação, você já fez alguma coisa transitória, informal, para que o processo comece a trabalhar, só que agora você tem que relatar toda essa lição aprendida que a gente chama de lessons learned. Você tem que relatar isso para que o sistema compile e possa muitas vezes ser acompanhado por outro departamento para analisar a eficácia da ação. Então o que é o passo 4? É você começar então a fazer o relatório de anomalia. Esse relatório deve ser padronizado e específico, um formatão padrão. Eu vou te mostrar daqui a pouco um formato que é um exemplo, né? E ele tem que estar padronizado quanto ao conteúdo, como deve ser preenchido, quem deve receber essas cópias e o que deve ser feito com a informação por parte de quem o recebe. Então, é muito boa prática e eu realmente recomendo que você tenha aí um formatinho de um procedimento ou um relatório de análise de anomalia para que você siga o passo a passo de forma padronizada, relatando aí toda a análise que você fez comentada nos slides anteriores. Então aqui está um exemplo de relatório de análise de anomalia, muitas vezes a gente chama de RA, relatório de análise de anomalia, em que num formato bem simples possa direcionar o supervisor a descobrir a causa imediata daquela anomalia. Então eu ampliei um pouquinho mais o relatório para que você observe um pouco esse formato. Então aqui está o nome do relatório, aqui em cima está a data, a numeração do relatório, a área em que abriu a análise de anomalia, que não é só a produção, acontece anomalia na área de logística, na área de manutenção, na área de processo, na área de qualidade, todas as atividades que exigem uma parte operacional em suas funções estão expostas a uma determinada anomalia. Então aqui, dando sequência, tem o nome do responsável que vai preencher o relatório, o setor de responsabilidade. Aqui é a descrição da anomalia, aquela descrição detalhada. Aqui algumas observações complementares de local, horário em que ocorreu, o detalhamento da anomalia, qual era o resultado esperado, né? O desvio é a anomalia, é a diferença entre o que eu esperava e o que de fato ocorreu. Então aí está o desvio. Aqui está o diagrama de causa e efeito, na ponta é mencionado a anomalia, que é o efeito. Aqui são aquelas perguntas na qual nós listamos em slides anteriores, em cima de matéria-prima, meio ambiente, pessoal e medição, principalmente, uma vez que o método muitas vezes já foi verificado, que é o cumprimento do procedimento operacional padrão. Mas pode ser analisado aqui se você relatar um descumprimento, que o próprio descumprimento já é uma anomalia. Aqui é o campinho de causa mais provável, tirada do Ishikawa, e sobre essa causa mais provável priorizada é relatado nesse campo de plano de ação o que nós vamos fazer sobre essa causa para anular a causa, quem vai ser o responsável, quando vai ser concluída essa ação, como vai ser concluída e o status. Está 25% concluído, 50% concluído, 75% concluído, 100% concluído. Então aqui está o campinho de ação. Aqui qual é o tipo de controle e quem vai ser responsável para verificar a eficácia do plano de ação, ou seja, quem que vai monitorar aquela ausência ou não da anomalia para verificar se as ações foram eficazes, se realmente nós entendemos e encontramos a causa raiz do problema. Então esse campo aqui é o campo de controle assegurada da eficácia das ações. Aqui é a avaliação do relatório de tratamento de anomalia, então se foi eficaz
e o problema não voltou a mais, tem um status e comentários e assinatura de quem fez o relatório e a avaliação de eficácia. Então é um exemplo simples, bem didático, para que o operador e a equipe dele possa realmente fazer. Pessoal, é esperado que pelo menos um relatório de análise de anomalia seja aberto por dia. Então, se você que tem um excesso de anomalias, se esforçar para que pelo menos um RA seja feito por dia, ao longo de um mês você vai ter entre 20 e 22 anomalias sendo feitas. Em 10 meses você vai ter mais de 200 anomalias praticamente resolvidas. Então, a grande expectativa é que pelo menos um relatório de anomalia seja gerado, se você tiver muita anomalia, para que os problemas gradativamente vão sendo solucionados e você comece a ter muito menos interferência e atrito em relação a esse problema.